Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender muito da hora a qual estará a acompanhar o vídeo. Eu sou João Cristóvão Malhate, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, a fazer o curso de Contabilidade e Auditoria. Hoje eu estarei aqui a apresentar o trabalho do fim do curso, que tem como tema a otimização financeira, e estaremos aqui a ver as estratégias de gestão para a maximização de lucros e redução de riscos em startups. E temos aqui como estudo de caso, a JIU Consultoria Limitada, para o período 2023-2024. Temos aqui como tópicos a introdução, a contextualização, a delimitação do tema, que tem duas vertentes, que é a temporal e a espacial, e também vamos ver as justificativas, que são três. Temos a justificativa científica, a pessoal e profissional, a social, vamos ver a problematização e também vamos ver os objetivos do estudo, que teremos o geral e os específicos. Também vamos ter as hipóteses, as quais vamos também debruçar no que diz respeito à hipótese geral, assim como as hipóteses específicas, e também iremos ver o referencial teórico e o quadro conceptual. E dentro do referencial teórico e quadro conceptual podemos lá apanhar a gestão financeira em startups, maximização de lucros, gestão de riscos financeiros, e também vamos ver os desafios das startups em mercados emergentes. Vamos ver o quadro conceptual e também vamos cá ver a metodologia, a apresentação e discussão dos resultados da JIU Consultoria Limitada, e por fim teremos as conclusões e as devidas recomendações. Bom, como dizia, vamos dar início com a nossa introdução. Antes mesmo de cá trazer a introdução daquilo que eu trabalho que eu vou apresentar, eu gostava talvez de trazer, contextualizar no referente a startups. Startups são empresas muitas das vezes emergentes, que na maior parte dos casos têm tido situações de capital, ou seja, não tem muita independência financeira. São empresas que muitas das vezes surgem para responder aquilo que tem sido a necessidade de uma determinada comunidade. Então, feito esse contexto, no ambiente competitivo e volátil em que as startups têm operado, a gestão financeira e eficaz torna-se um dos grandes pilares, ou seja, é um pilar extremamente essencial para garantir que essas empresas continuem sustentáveis e que as mesmas garantam um crescimento. Visto que essas empresas têm tido limitação de recursos associado ao grande risco, exige uma abordagem estratégica que maximize os lucros e simultaneamente possa reduzir aquilo que são os seus riscos financeiros. Esta realidade é particularmente relevante em mercados emergentes como o nosso país, que é Moçambique, onde o acesso ao capital é restrito e as startups enfrentam desafios consideráveis para manterem-se no mercado. Neste contexto, a otimização financeira surge como uma ferramenta crucial, permitindo que as empresas alocarem eficientemente os seus recursos e garantir a viabilidade das suas operações. Feito uma nota introdutória, eu gostava cá também de partilhar a contextualização deste tópico. Então, o crescimento das startups tem estado a impulsionar na criação de emprego e desenvolvimento econômico global, não é? Então aqui eu acabei trazendo um componente global, mas em particular vamos falar do nosso país, que é o Moçambique. E embora essas startups geralmente têm mostrado um grande índice elevado de mortalidade, visto que a não racionalização daquilo que são os recursos ou os poucos recursos que essas empresas dispõem acaba causando naquilo que é a mortalidade das mesmas, não é? Então, sobretudo nos primeiros anos, sublinha-se muitas das vezes a importância de uma gestão financeira eficiente, porque essas empresas, ao surgir, como já dizia desde o início, que são startups, elas não têm grandes recursos. Então, se as mesmas não fizerem um bom uso destes recursos poucos que eles dispõem, pode muito bem causar um desaparecimento total da mesma. Então, em Moçambique, as startups enfrentam desafios como acesso restrito ao financiamento,
visto que é uma empresa, digamos, de nova, as instituições financeiras não têm tido muita credibilidade se essa empresa definitivamente irá conseguir restituir ou irá conseguir fazer o pagamento daquilo que são as suas amortizações. Então acabam tendo um acesso restrito ao financiamento. Então, o mercado é pouco formalizado e há falta de infraestruturas. Então, isso é agravado pela volatilidade econômica e das incertezas regulatórias dentro do nosso país. Então, o nosso país é um país que as situações econômicas são muito instáveis. Então, de certa forma, pode muito bem impactar as startups, visto que provavelmente aquilo que tenha sido a necessidade que foi criada para a empresa pode já não responder taxativamente aquilo que era o esperado. Então, aqui temos a delimitação do tema. Então, a delimitação do tema, segundo Lacato Marconi, entende-se por delimitação de tema o ato de colocar limites a uma investigação científica, onde os limites de uma pesquisa podem ser determinados por meio de 3 tópicos, que é o assunto, a extensão e uma série de fatores, podendo ser realizados através de meios humanos, econômicos ou então exiguidade de prazo. Isso tem a ver com a delimitação temporal. Então, aqui podemos ver a delimitação temporal. Então, a delimitação temporal do estudo abrange o período de 2023 a 2024, correspondente aos primeiros anos da JIU Consultoria, e este intervalo permite analisar as estratégias financeiras iniciais da empresa, incluindo estruturação financeira, gestão de risco e maximização de lucros, com contexto de recursos limitados e incertezas. O estudo foca-se nas respostas da empresa a desafios econômicos e na adaptação necessária para se manter competitiva, oferecendo uma visão clara da eficácia das suas práticas financeiras. Então, também aqui podemos ver a delimitação espacial. Eu estava mesmo na delimitação temporal, que é o período que estamos aqui a estudar, que é o 2023 e 2024. Agora temos a delimitação espacial, que este estudo está delimitado no contexto de Moçambique, focando-se nas operações da JIU Consultoria Limitada. Então, a escolha deve-se às características econômicas, sociais e regulatórias específicas do país que impactam diretamente as estratégias financeiras e de gestão de risco das startups. O mercado moçambicano apresenta desafios como acesso restrito ao capital, volatilidade econômica e falta de infraestruturas, influenciando as decisões financeiras da empresa. E a análise também considera dinâmicas locais como parcerias e interação com entidades reguladoras essenciais para a estabilidade e crescimento da JIU Consultoria. Então, feita a delimitação do tema, podemos aqui ver aquilo que são as justificativas, que eu já dizia. Temos a justificativa científica, que diz que esta pesquisa que cá eu fiz, esta pesquisa é motivada pelo desejo de contribuir para o corpo do conhecimento existente na disciplina de gestão financeira. E de facto, a gestão financeira é uma área muito, mas muito fundamental no contexto empresarial, e seu estudo aprofundado é essencial para entender os mecanismos subjacentes aos processos de tomada de decisão financeira nas organizações. E como tal, eu como estudante universitário na disciplina de gestão financeira, reconheço que de facto é importante explorar e compreender essas teorias, esses conceitos e as práticas que governam o campo financeiro. E consequentemente essa pesquisa me oferece a oportunidade de aprofundar o meu conhecimento nesta área e desenvolver habilidades de análise crítica, pesquisa e resolução de problemas. Então, aqui é a motivação, é aquilo que é a justificativa científica para esta pesquisa. Então, temos aqui também a justificativa pessoal e profissional. Profissionalmente, eu compreendo que uma sólida compreensão da gestão financeira é essencial para o avanço da carreira em qualquer campo de negócio. Então, qualquer que seja o campo de negócio, é fundamental que tenha compreensão de gestão financeira sob o risco da empresa declinar. E, independente disso, da área funcional em que se trabalha, a capacidade de compreender e analisar questões financeiras é uma habilidade valiosa que pode abrir portas para oportunidades de liderança e de gestão. Então, além de mais,
uma compreensão profunda das práticas financeiras eficazes, não apenas me equiparar para tomar decisões informadas e estratégicas no futuro, mas também me permitirá contribuir de forma mais significativa para o sucesso e sustentabilidade das organizações em que eu venha a trabalhar. Tá? Também temos aqui a justificativa social, que a pesquisa em gestão financeira tem um impacto social significativo, influenciando tanto as empresas quanto a sociedade ao explorar estratégias para a estabilidade e crescimento empresarial, promovendo empregabilidade e desenvolvimento econômico. Então, é extremamente importante para a sociedade o conhecimento da gestão financeira. Então, feito isto, aqui temos a nossa problematização, que as startups enfrentam grandes desafios financeiros, sobretudo nos primeiros anos, devido à limitação de capital e incerteza no mercado. E a JIU Consultoria foi criada no ano 2023 em Moçambique, exemplifica essas dificuldades operando num ambiente marcado por acesso restrito ao financiamento, instabilidade econômica e regulações complexas. Então, este estudo analisa as estratégias de gestão financeira da empresa, investigando como optimizar os lucros, gerir os riscos e responder às condições do local, que são as condições moçambicanas. Então, aqui temos como objetivo geral desse nosso estudo, que é analisar a estratégia de gestão financeira adotada pela empresa que estamos aqui a estudar, para maximizar os lucros e reduzir os riscos financeiros, visando garantir a sustentabilidade da empresa no mercado moçambicano. Então, temos aqui também um rol de objetivos específicos, que temos que identificar os principais desafios financeiros enfrentados pela empresa, avaliar as estratégias de gestão financeira, examinar as práticas e também propor recomendações aplicáveis. Aqui temos como as hipóteses. A hipótese geral é a implementação de estratégias financeiras eficazes pela JIU Consultoria. É essencial para maximizar os lucros e mitigar riscos, assegurando a sustentabilidade e o crescimento da empresa. Então, temos aqui as hipóteses específicas, que são: a primeira, temos que identificar os principais desafios financeiros enfrentados pela JIU, avaliar as estratégias, examinar as práticas e propor recomendações aceitáveis. Então, aqui temos como referencial teórico e o quadro conceptual. Bom, eu dizia que aqui vamos debruçar em torno de 5 pontos. Então, temos aqui gestão financeira em startups. A gestão financeira é crucial para o sucesso de startups, como já dizia desde o início. É fundamental que antes de engrenarmos, ou antes que a gente tenha a oportunidade de abrir uma determinada empresa, seria em bom rigor termos conhecimento daquilo que é gestão financeira, né? Para o sucesso da nossa própria identidade, porque, já havia dito desde o início, porque são empresas que geralmente têm recursos limitados, tanto em termos financeiros, assim como em termos humanos. Muitas das vezes as startups podem iniciar com uma pessoa, duas, um número reduzido. Então há necessidade de termos esse conhecimento de gestão financeira. Então, é isso que tem que acontecer nas startups para uma melhor gestão financeira. Então, também temos aqui a maximização de lucros. Né? A maximização de lucros é um objetivo central das empresas. Qualquer que seja a empresa, o objetivo fulcral ou um dos objetivos fundamentais é mesmo a maximização dos seus lucros. Não é? E alcançado segundo a teoria neoclássica, ao igualar a receita marginal e o custo marginal. Então, isso podemos ver o Varian em 2010. Contudo, a startup, devido ao elevado risco e natureza inovadora, frequentemente recorrem às estratégias não convencionais. Penrose destaca que o conhecimento das empresas depende não só da eficiência, mas também da sua capacidade de inovar e adaptar-se ao mercado. Então, o mercado moçambicano é um mercado que, de facto, para startups, há que adotar ou há que ter essa capacidade de inovar e adotar-se aquilo que são as condições, porque é um mercado extremamente volátil por causa do seu crescimento. Dia após dia as coisas mudam. Então, as startups como a JIU devem priorizar a diversificação de receitas, a redução de custos operacionais e a expansão de mercado para alcançar uma lucratividade sustentável. Então, aqui também temos
Desculpa. Temos a gestão de riscos financeiros. A gestão de risco financeiro é essencial para a sobrevivência das startups que operam em ambientes incertos e voláteis. Brigham e não consigo ler este nome, em 2008 identificam riscos de mercado, crédito e operacionais como os principais desafios, não é? Então, são esses riscos que os dois autores identificam, né, como grandes desafios para as startups, não é? A teoria de diversificação de riscos de Markovitch, 1952, sugere que diversificar investimentos e fontes de receita é uma estratégia eficaz para mitigar esses riscos. Então, é sempre bom, é aconselhável, é recomendável que startups não se limitem apenas numa única atividade, pois é um mercado volátil, são mercados emergentes, são mercados que hoje isto pode ser necessário e dia seguinte pode muito bem já não ser muito fundamental. Então, para que essa empresa ou para que a startup não possa declinar ou desaparecer, há necessidade de haver essa diversificação das fontes de receitas para mitigar esses riscos. Então, o uso de ferramentas como derivativos e seguros também protege contra flutuações econômicas. Então, é muito importante que tenhamos ou que saibamos fazer uso dessas ferramentas para que estejamos protegidos das flutuações que têm acontecido no mercado, flutuações de taxas de referência, seja taxas de referência de juros, assim como as próprias taxas de câmbio. E também aqui se enfatiza a importância de uma abordagem estruturada na identificação, avaliação e mitigação de riscos, ajudando startups a minimizar a vulnerabilidade a crises econômicas. Então, desafios das startups em mercados emergentes. Então, as startups em mercados emergentes enfrentam desafios financeiros agravados por fatores econômicos e regulamentares, como já dizíamos desde sempre, acesso limitado ao crédito, infraestruturas deficientes e incertezas regulatórias. Então, a empresa JIU Limitada enfrentam dificuldades adicionais em Moçambique devido à volatilidade econômica e à escassez do capital de risco estruturado. E para superar esse obstáculo é crucial que as startups desenvolvam estratégias flexíveis e inovadoras sustentadas por uma sólida gestão financeira e pela capacidade de se adaptar às condições do local. Então, já viemos desde o início estar abordando esses pontos. Então, este quadro conceitual serve como... Então, o quadro conceitual deste estudo ilustra a relação entre as principais variáveis envolvidas na gestão financeira nas startups e os objetivos estratégicos de maximização de lucros e mitigação de riscos com foco na JIU Consultoria. Então, aqui temos a gestão financeira eficiente, a maximização de lucros, a gestão de riscos. Também temos que ter a visibilidade do contexto local, que é o país em causa, que é o Moçambique. Então, aqui vamos agora ver a metodologia. A pesquisa científica, como observa o Gil, o autor é o Gil, 1991, segue normas reconhecidas pela metodologia científica e pode ser classificada de diversas maneiras, em relação à sua natureza, que pode ser básica ou aplicada, a análise do problema, que pode ser quantitativa ou qualitativa, os objetivos, que podem ser explicativos, exploratórios ou descritivos, e procedimentos técnicos como a bibliografia, levantamentos e estudos de caso. E aqui estamos mesmo a trabalhar com estudo de caso. Então, cada pesquisa é única, com variável e delineamento determinados pelo objeto de análise. Neste estudo, a metodologia foi concebida para analisar as estratégias de gestão financeira da JIU Consultoria, visando entender como a empresa otimiza os lucros e gera riscos financeiros no contexto de uma startup em Moçambique. Então, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa e descritiva, utilizando um estudo de caso e uma revisão literatura relevante. Então, antes da apresentação e discussão dos resultados, ainda dentro da própria
metodologia, temos aqui tipos de pesquisa. Então, a pesquisa é de natureza qualitativa, uma vez que o estudo se foca em análise de processos financeiros e decisões gerenciais ao invés de dados numéricos. E também temos o método de estudo de caso. O método principal utilizado no estudo permite uma investigação detalhada e contextualizada das práticas financeiras da empresa. O estudo do caso da JIU fornece uma base sólida para a análise das suas estratégias de otimização financeira e gestão de riscos. E também aqui temos as técnicas de recolha de dados que foram usadas. Então, uma das técnicas que nós usamos, para recolher os dados, usamos entrevistas semi-estruturadas, análise documental e a observação direta. E também temos aqui a análise de dados. Os dados recolhidos foram analisados de forma qualitativa, utilizando análise de conteúdos. E também temos aqui a delimitação do estudo. Este estudo concentrou-se exclusivamente na JIU Consultoria, que é uma empresa de consultoria moçambicana. Então, a análise focou-se mesmo no período compreendido de 2023 a 2024, período durante o qual a empresa enfrentou desafios típicos de uma startup. O estudo também está limitado ao contexto econômico e regulamentar do Moçambique, não sendo diretamente aplicável a outras geografias e provavelmente haja necessidade de fazer algum ajuste. Então, também dentro da metodologia podemos apanhar as limitações da pesquisa. Então, a pesquisa enfrenta alguma limitação, como a disponibilidade limitada de dados financeiros completos, uma startup em fase inicial. Então, é muito comum que os registros contabilísticos não tenhamos muita informação no concernente aos números para uma análise ou para poder perceber aquilo que é a sustentabilidade ou a posição da própria empresa. Então, por falta de sistemas sofisticados para os devidos registros. Então, agora vamos para o ponto número 4, que são a apresentação e discussão dos resultados da JIU Consultoria Limitada. Então, nesta secção serão apresentados e discutidos os principais resultados e objetivos ao longo do estudo do caso da JIU Consultoria, no contexto das estratégias de otimização financeira focadas na maximização de lucros e redução de risco. O objetivo é compreender a eficácia das práticas financeiras implementadas e avaliar a sua contribuição para a sustentabilidade e o crescimento da empresa. A discussão será ancorada nos conceitos teóricos previamente já expostos e em comparação com estudos semelhantes, assegurando uma análise crítica e contextualizada. Então, ainda mesmo nas apresentações e discussão dos resultados, então, as estratégias de maximização, podemos apanhar estratégias de maximização de lucros. Os resultados revelaram que diversificação de serviços foi uma das principais estratégias da JIU Consultoria para aumentar a sua rentabilidade. Conforme eu já dizia desde o início, para uma startup não pode simplesmente focar-se numa única atividade, pois essa atividade pode em algum momento sofrer haver alguma transformação a nível do mercado e não ser mais necessário. Então, uma das estratégias para maximizar os lucros que a JIU usou foi mesmo a diversificação daquilo que são os seus serviços. E também tem a gestão de risco financeiro. A gestão dos riscos financeiros foi o outro aspecto central do sucesso da JIU Consultoria. A empresa adotou uma política financeira prudente que inclui a diversificação das suas fontes de receitas, permitindo mitigar os efeitos de potenciais crises em um único setor ou cliente. Então, outro fator também aqui é a diversificação de clientes, pois se eu estou a fornecer um serviço de consultoria, suponhamos, para uma empresa, para um setor relacionado com a agricultura, se porventura tiver alguma crise no setor da agricultura e eu não tiver a investir ou não tiver aplicado ou não ter aplicado em outros setores como o setor de mineração, há muitos problemas, pode muito bem causar o declínio da própria empresa. Então, uma das coisas que a JIU fez é mesmo a diversificação das suas fontes, não só em termos de tipos de serviço, mas também a nível de setores e clientes. Então, o impacto do contexto econômico de Moçambique. No contexto econômico de Moçambique, apresentou desafios específicos para a JIU Consultoria, como a volatilidade cambial e o acesso limitado ao crédito. No entanto, a empresa foi capaz de adotar essas condições adversas
ao adotar uma estrutura financeira leve e ao evitar o endividamento excessivo, alinhando-se às recomendações do autor Kahn e Palepo, 2010, que apontam a necessidade de empresas em mercados emergentes ajustarem suas práticas financeiras de acordo com as particularidades locais. Então, ainda dentro da apresentação e discussões, podemos ter a análise comparativa com startups semelhantes. Então, comparando os resultados da JIU Consultoria com a startup de perfil semelhante, né, que está no âmbito da consultoria, observamos que a empresa se destaca pelo seu foco em sustentabilidade financeira e crescimento orgânico. As startups que dependem excessivamente